Ele é eminentemente uma boa companhia, a mais preciosa das qualidades que procuramos num autor. Confiamos nele para nos deixar divertidamente perdidos, assim como confiamos que ele acabará nos levando para casa. Essa é uma resenha do Sean Brooks para o The Guardian, resenha que saiu no dia 17 de outubro de 2018, falando aí sobre o mais recente trabalho de Haruki Murakami, O Assassinato do Comendador. Bem-vindo ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E o destaque de hoje, O Assassinato do Comendador, volume 2, livro de Haruki Murakami. Já falamos sobre o volume 1 aqui no canal. Esse é o Metáforas que Vagam, a gente já falou aí do surgimento da ideia. Na verdade, esse livro no Japão e em alguns outros países, ele saiu em um único volume. Aqui no Brasil, a editora Alfaguara resolveu fazer em 2 volumes. E então a gente tem aí esses 2 volumes do Assassinato do Comendador, com tradução da Rita Cole, uma belíssima tradução. Já falei do volume 1 aqui no canal, vou deixar link para você aí, se você ainda não leu. Sugiro que faça uma leitura. Eu demorei muito, eu li esse primeiro volume em fevereiro, que foi quando saiu o segundo volume, mas acabei comprando o segundo volume só agora. Acho que vale a pena aí você mergulhar na leitura e ler os 2 volumes como um único livro, né? Que é muito bacana, é uma viagem maravilhosa. É um livro que fala sobre solidão ou sobre a invasão dessa solidão, né? Porque o narrador aqui o tempo todo ele vai ser solicitado por outras pessoas, né? Ele vai estar passando um tempo ali numa casa nas montanhas, mas ele vai estar interagindo o tempo todo com outras pessoas que vão estar solicitando ou o seu trabalho. Ele vai estar sempre sendo interrompido nessa solidão. E também é um livro que fala sobre a importância da arte, talvez, porque aqui os personagens, alguns dos personagens vão discutir muito sobre arte, né? O que torna um quadro, o que torna um objeto uma obra de arte. Isso vai ser muito discutido também aqui no livro do Murakami. A arte aqui também, uma pintura, ela vai funcionar meio que como um portal mágico também, né? Então tem essa coisa também dos personagens do Murakami que parecem viver uma vida rotineira, e o Murakami ele consegue quebrar meio que essa rotina, que é uma rotina como a minha vida, como a sua vida. Os personagens do Murakami eles têm muito de estarem presos, né, nessa rotina. E essa rotina ela é meio quebrada na maioria dos romances do Murakami por alguma coisa fantástica, alguma coisa mágica, né? Um universo paralelo, uma coisa mais sobrenatural, que é o que acontece um pouco aqui acontece muito aqui no Assassinato do Comendador. A gente vai ter um narrador aí que também é muito parecido, né, com o Murakami, um cara um pouco recluso, um cara que gosta de arte, gosta de música, gosta de cozinhar o tempo todo, né? Às vezes o Murakami vai gastar ali parágrafos, não gastar, né? Mas vai usar parágrafos ali, até páginas, descrevendo o prazer de estar cozinhando, ou de estar tomando uma bebida e ali apreciando uma comida. Então isso aparece muito, essas coisas, eu acho que nos livros do Murakami. E aqui então, como eu falei lá no primeiro vídeo, a gente vai acompanhar a história de um narrador que tem ali os seus 36 anos. Ele acaba de separar da mulher, na verdade a mulher acaba de dizer para ele que quer a separação, né? E isso já é revelado logo no começo do primeiro volume. Ele já diz que essa história está sendo contada muito tempo depois dela ter acontecido, e no primeiro volume, logo na primeira página, a gente fica sabendo que essa história ela vai se passar ali durante 8 meses, que ele vai ficar nessa casa nas montanhas, e depois desses 8 meses ele vai voltar para a esposa. Então a gente já sabe que essa separação é uma separação temporária, ele já vai entregar isso no começo do livro. Mas daí a gente tem então um narrador que vai deixar a mulher, vai sair de casa, vai fazer uma viagem pelo interior do Japão. Depois que ele volta, um amigo vai sugerir que ele passe um tempo nessa casa nas montanhas, né, que fica na região de Odawara, que é uma casa que pertenceu ao pai desse amigo do narrador, que foi um pintor muito famoso aqui na história, um pintor muito famoso no Japão,
chamado Tomohiko Hamada. E o Tomohiko Hamada, ele já está bem velho, com Alzheimer, está numa casa de repouso. Então o narrador vai ficar um tempo nessa casa nas montanhas. O narrador, ele é um pintor de retratos, que também vai decidir que não quer mais fazer retratos, mas o agente dele vai ligar para ele e falar: olha, tem uma pessoa que está querendo fazer um retrato com você e paga muito bem, acho que seria legal você pensar. E ele vai acabar fazendo o retrato dessa pessoa, que na verdade é um vizinho dele que mora do outro lado do vale, chamado Menshik, que é um cara, um personagem que tem muita grana, um cara que tem uma aparência bem distinta, assim, tem os cabelos bem brancos, um cara meio misterioso. E eles vão acabar se aproximando, né? Ele vai fazer essa pintura, né? Esse quadro para o Menshik, e eles vão acabar se aproximando, e nessa aproximação o Menshik vai revelar pelo menos algumas das intenções que ele tem, né? Ao se aproximar aí do nosso narrador. Nesse tempo que ele está nessa casa, ele vai descobrir um quadro no sótão da casa, chamado O Assassinato do Comendador, e é um quadro que foi pintado pelo Tomohiko Hamada, né, o dono da casa, mas esse quadro nunca foi exposto, ele ficou ali escondido, bem guardado, e é um quadro que difere um pouco das pinturas do Tomohiko Hamada. E a partir do momento que ele descobre esse quadro, a partir do momento que ele começa a estreitar uma amizade com o Menshik, começam a acontecer algumas coisas. Ele começa a ouvir o som de um guizo à noite, e ele vai tentar descobrir de onde vem esse som. No terreno ali da onde fica esse chalé que ele está morando, tem um santuário, e nesse santuário esse som vem de algum lugar ali daquele santuário. Com a ajuda do Menshik, eles vão precisar de uma construtora ali para remover umas pedras pesadas. Eles vão descobrir que embaixo do santuário tem um poço, e dentro desse poço tem um guizo, que é o guizo, o som que ele estava ouvindo por algumas noites ali. Então isso tudo a gente vai descobrir lá no primeiro volume. E depois que ele descobre esse guizo, na verdade, numa noite ali, ele vai entrar no ateliê para ver se o guizo está lá, e ele vai ver uma figura, uma espécie de um gremlin ali, que é uma figura muito idêntica, na verdade, ao comendador que aparece na pintura, O Assassinato do Comendador. E essa figura vai interagir com ele, vai dizer que é uma ideia, que é uma metáfora. Então você não sabe se ele está vendo mesmo essa figura, ou se ele está ouvindo, imaginando essa figura, né? Tá na imaginação dele. Mas esse comendador, né, que vai aparecer para ele, vai começar a sugerir algumas coisas para ele, né, dar algumas ideias para ele. Então a gente vai ter tudo isso aí nesse primeiro volume. No primeiro volume também o Menshik, ele vai meio que se abrir com o narrador e vai dizer que ele está morando ali naquele vale já há algum tempo, porque ele decidiu se aproximar de uma adolescente que mora também nesse vale, que ele acha, o Menshik acha que essa adolescente possa ser filha dele, porque no passado ele teve uma relação com uma mulher que faleceu, e ele desconfia que essa menina, essa adolescente, possa ser filha dele. Então ele vai pedir um favor para o narrador, né, para esse pintor, que ele também faça um quadro, tente se aproximar dessa menina e faça um quadro dela para ele, e para que ele possa, durante esse tempo em que o narrador vai estar fazendo essa pintura, que ele possa se aproximar mais dessa menina, né? Então essas são as tramas aí meio que o esqueleto do que acontece na história do Assassinato do Comendador. E daí, quando a gente pega o segundo volume, daí a gente já vai estar, a gente vai seguir essa história, né? O narrador vai estar fazendo já esse quadro dessa menina, que é a Marie Akikawa. E a partir daí também começa a acontecer coisas mais fantásticas na história. A gente começa a mergulhar numa história um pouco mais sobrenatural, né? E a gente vai meio que acompanhar então essa viagem.
A Marie, ela vai logo também no começo do segundo volume, ela vai desaparecer, ela vai sumir, e a gente vai acompanhar então essa saga, né, essa procura da Marie e essa viagem do nosso narrador aí nesse universo paralelo aí, esses universos que o Murakami cria tão bem. E daí você vai tentando ligar as coisas, porque vão acontecendo muitas coisas foram sugeridas já, né, ao longo da história. Quando a gente começa o primeiro volume, logo a primeira folha ali do primeiro livro, a gente tem a descrição de um sonho do narrador. Ele sonha com um homem sem face. Esse homem sem face aparece diante dele pedindo para que ele pinte um quadro dele. E ele fala, pô, mas como que eu vou pintar um quadro de uma pessoa que não tem rosto? E eu já tentei pintar um quadro seu e eu estava sem papel. Então, quando eu li, logo que eu comecei a ler a história, isso ficou meio vago para mim, mas depois quando você entra aí no segundo volume, né, nessa segunda parte aí, nas metáforas que vagam, você vai entender um pouco de quem é esse homem sem face. E muitas coisas vão acontecer aí nessa história, né? O Murakami, ele vai colocar, vai dar muitas sugestões, né, do que pode vir a acontecer aí com esses personagens, e a gente vai acompanhando aí esse desenrolar da história do assassinato do comendador com muita curiosidade, porque o livro te deixa muito instigado. Mais uma vez, como eu falei lá no primeiro vídeo, eu li esse livro em 3 dias ali, leituras ininterruptas, assim, não queria deixar o livro. E tem coisas que você vai depois tentando associar. É legal isso, quando você lê um livro e depois que você termina, depois que você faz essa leitura, você passa dias ali pensando naquilo que você leu, né? E o Murakami, ele tem muito essa coisa de deixar às vezes as coisas meio soltas, né? E muito te instigar com essa coisa desse realismo mágico que tem aí, essa coisa mais surreal que tem nas obras do Murakami. Então, depois que você faz a leitura, você fica muitos dias ali, pô, mas e aquilo que ele disse? Tem uma coisa que depois também me veio muito à mente, o Menshik, o nome do Menshik é Wataru Menshik, e o significado, uma hora eles estão discutindo sobre o significado do Wataru lá no primeiro volume, e o Wataru Menshik significa atravessar um rio sem cor. E no segundo volume aqui, a gente tem o nosso narrador precisando cruzar um rio meio nebuloso. Então daí você fala, pô, então será que o que mais, né, tem aí nessa história, além dos interesses do Menshik, além de que ele se aproxime dessa menina que possa ser a sua filha, quais são os outros interesses do Menshik, ou quais são os outros mistérios que envolve o Menshik. Então, a partir daí, eu deixo para você também aí do outro lado, peço que você deixe sugestões, comentários, né, das suas impressões dessa leitura, porque para mim ainda tem muita coisa que não foi amarrada, e quero discutir com você também. O legal é isso, a gente poder bater papo e deixar nossas impressões. Não dá para eu ficar falando muito do que vai acontecer nesse segundo volume, para não dar muito spoiler e também para não tirar a emoção da leitura, porque é uma leitura realmente muito bacana. Depois que eu li, eu fui ler algumas resenhas, né, como essa do The Guardian, né, que ele diz muito bem, né, que o Murakami é esse tipo de escritor que você confia nele, né? Você fala, meu, pelo amor de Deus, você tá jogando muita coisa aqui, depois eu quero que você me traga de volta, né? Então você meio que vai pegar firme na mão do Murakami ali para tentar entender realmente o que está acontecendo. Uma leitura muito bacana. Mais uma sugestão aqui do canal Marcador. Esse é o terceiro livro que eu leio do Murakami, né? Eu li ali o Norwegian Wood e o Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação, que eu achei livros assim maravilhosos, e pretendo mergulhar mais no universo do Haruki Murakami. Sei que tem muita gente aqui no YouTube que conhece a fundo, né, esse universo desse escritor japonês, que eu acho sensacional e já está se tornando assim um dos meus escritores preferidos também. Então deixe as suas sugestões, as suas impressões a respeito aí do assassinato do comendador, né?
o que você tirou mais dessa leitura, ou o que você vai tirar dessa leitura se você ainda não leu. Espero seus comentários. Espero que você possa divulgar o canal, compartilhar o canal. Se ainda não é inscrito por aqui, faça a sua inscrição. É muito importante que você curta os vídeos aqui do canal Marcador para que eles tenham mais visualização, né? Para que eles possam aparecer mais aí no YouTube. E agradeço muito sempre aí a sua participação. Agradeço as pessoas que têm deixado mensagem. Tenho procurado responder, agradeço mesmo aí pelo carinho, e vamos falar sobre livros, sobre escritores toda semana aqui no canal O Marcador, tá certo? A gente se fala. Boa leitura!